Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos do nosso canal OAB Batendo na Porta. Hoje nós vamos tratar aqui de mais uma questão que já caiu na prova da OAB, questão importante, traz em consideração uma questão extremamente polêmica envolvendo os adicionais de insalubridade e periculosidade, e nós vamos aqui responder como a OAB gostaria que a gente respondesse, e depois eu vou dar a resposta que eu entendo a mais correta. Muito bem, senhores, então a questão número 2 da prova da OAB de 2019, a terceira prova de 2019. Toca aí na tela, então, o que diz a questão número 2. Em sentença prolatada por uma vara do trabalho, o juiz condenou a empresa ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade ao reclamante, já que a perícia realizada nos autos comprovou que havia agente agressor à saúde do trabalhador e que as condições de trabalho geravam acentuado risco de morte. Na sentença, o juiz ainda condenou o ex-empregador a devolver ao autor o valor dos honorários do assistente técnico contratado pelo trabalhador. Inconformada, a empresa contrata você como advogado para recorrer. Considerando a situação posta, os termos da CLT e o entendimento consolidado do TST, responda às indagações a seguir. Letra A. Que tese jurídica você apresentaria em relação ao deferimento dos adicionais de periculosidade e insalubridade? Justifique. O valor era 0,65. Letra B. Que tese jurídica você apresentaria em relação à condenação de devolução dos honorários do assistente técnico? Justifique, valor 0,60. Senhores, volta aqui para mim então. Nós temos aqui duas questões extremamente importantes. Então, o juiz, em uma determinada ação trabalhista, ele condenou o reclamado a pagar cumulativamente os adicionais de insalubridade e de periculosidade. Pois bem, qual a tese jurídica que nós, advogados da empresa, deveríamos alegar para que não houvesse essa condenação, ou pelo menos não o pagamento de ambos os adicionais? O adicional de insalubridade, ele leva em consideração o risco à saúde. Então, por conta de agentes físicos, químicos e biológicos, nós poderíamos ter um risco à saúde. Então, ruídos, gases, vapores, vírus, bactérias, tudo isso aí são agentes insalubres. De outro lado, nós temos o trabalho perigoso ou periculoso, que lida principalmente lá com eletricidade, explosivos e inflamáveis. É possível cumular adicionais de insalubridade e periculosidade? De acordo com a CLT, não é possível. Nós temos uma base legal, o artigo 193, parágrafo 2º da CLT, e era exatamente isso que a OAB estava cobrando na época, e que vocês deveriam colocar para ter o gabarito, para ter a resposta correta. Então diz ali, o artigo 193, parágrafo 2º da CLT, ele nos diz que o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Então, o que isso significa? O 193 ele trata do adicional de periculosidade. Só que o adicional de insalubridade pode ser maior do que, em termos financeiros, do que o de periculosidade. Então, em tese, o que acontecia? O juiz ia lá, condenava os dois, só que na hora de pagar mesmo, só o que fosse mais benéfico ao trabalhador, porque não pode acumular os dois adicionais. E essa regra está valendo até hoje. Então, se cair novamente na prova do OAB, é exatamente isso que vocês vão dizer. Então, vocês vão dizer, de acordo com o artigo 193, parágrafo 2º da CLT, não é possível acumular adicionais de periculosidade com insalubridade. O empregado vai ter que optar pelo que for mais benéfico, pelo que ele vai ganhar mais. É basicamente isso. Então, o juiz se equivocou, em tese, na sua decisão ao condenar tanto em insalubridade quanto em periculosidade. Agora, pensando aqui, raciocinando, né? Por que que, na minha visão, esse entendimento da CLT está errado? Para fim de prova do OAB, está certo. Mas,
na prática, isso me parece equivocado. Porque o empregado está com risco à saúde e, ao mesmo tempo, está com risco de vida. Então, por que não acumular os dois adicionais? E aí nós temos uma jurisprudência que traz o entendimento que, se forem de fatos geradores distintos, sim deveria acumular. Então, um eletricista, por exemplo, que está lidando com eletricidade e naquela sala que ele lida com eletricidade tem vapor ou tem gases tóxicos, nós temos fatos geradores distintos. A eletricidade é um fato gerador que causa periculosidade. E os gases tóxicos não tem nada a ver com eletricidade, é um fato gerador distinto que gera insalubridade. Então, na minha visão e na visão de parte da jurisprudência, nós teríamos fatos geradores distintos que daria sim a possibilidade de acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Agora, se for o mesmo fato gerador, aí ok, o empregado poderia então optar pelo que fosse mais benéfico. Então, numa mina, por exemplo, aqueles mineiros que ficam lidando com explosivos, o explosivo, ele pode, o próprio empregado, se explodir. Isso é perigoso. E o barulho que faz o explosivo causa problemas na audição, ou seja, insalubre. Só que é o mesmo fato gerador. Reparem, então, nessa diferença. Então essa é a minha opinião, mas a minha opinião nada interessa para fins de prova da OAB, apenas para fins explicativos, para fins de debate. Para fins de prova da OAB, vai então pelo 193, parágrafo 2º da CLT. E a segunda questão, queria então saber que o juiz condenou também na devolução dos honorários do assistente técnico para o reclamante. E está errado. Em primeiro lugar, quem é o assistente técnico para a gente poder entender? Quando tem pedido de insalubridade ou periculosidade, o juiz vai lá e vai designar um perito oficial. O juiz nomeia um perito para fazer a perícia no processo. Tudo certo. Cabe à parte, de forma facultativa, indicar um outro perito. Um perito de confiança da parte, que pode ser um perito de confiança do reclamante ou do reclamado, ou ambos podem ir indicar seus peritos. Esses peritos são chamados de assistentes técnicos. Só que são peritos. Grosso modo, são peritos e vão fazer uma perícia independente ali. Só que, como é facultativo, a parte não é obrigada a indicar assistente técnico, a levar assistente técnico. Quem vai pagar os honorários desse assistente técnico é quem contratou, ainda que seja vencedora no objeto da perícia. E nós temos um entendimento sumulado, então, súmula 341 do TST, súmula 341 do TST, honorários do assistente técnico, diz o seguinte: a indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. Ok, senhores? Então esse era o gabarito da letra B desta questão. Qualquer dúvida, pergunte nos comentários, que o mais breve será respondido. Grande abraço e até a próxima.